Bom, pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Infelizmente eu continuo de molho, né? Eu estou conseguindo agora já dar alguns passos sem o andador. Hoje, sábado, né? 20 de março de 2026. Boa tarde, doutora Adriana Prado. Boa tarde, pré-candidato e ex-prefeito Eugênio Vilela, a deputado estadual. Eu vi a entrevista que o senhor deu no Pode Ser. Só o senhor para me superar em uma entrevista no Pode Ser. Só o senhor. Porque se eu for lá hoje, Eduardo Batista deve dar mais ou menos entre 20 e 30 pontos. O senhor deu ontem 40 pontos de audiência na entrevista para o Sandro Figueiredo, que é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Ele, o Itamar. Enfim, o Carlitos Bar, né? Nós estávamos até lembrando, eu vi o senhor lembrando o Lu Borges, quando veio aqui no Carlitos. Eu não estava, eu morava em São Paulo nessa época, e teve que ser feito no Clube Centenário, tamanho sucesso da vinda do Lu Borges, que agora infelizmente nos deixou, né? O pessoal do Clube da Esquina, que eu lembro muito, que eu morei em Belo Horizonte, essa época eu servi o Exército Brasileiro, no CPOR e no 12º Regimento de Infantaria. Eu era ordenança do capitão Orsini, que era do SNI em Belo Horizonte. Bom dia, boa tarde, Elton Costa, boa tarde, Silvia Taliberti, minha esposa. Todo mundo sabe que a Silvia atravessa um momento difícil, muito difícil de saúde. Eu já falei para vocês. Boa tarde, Flávio Martins. Essa semana nós devemos nos encontrar e para a gente esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos que estão meio obscuros quanto às minhas críticas. Eu vou me encontrar com o Flávio Martins. É a minha intenção, se não for a dele, mas eu acredito que a gente vai entrar num denominador comum para que a gente possa... Eu particularmente gosto muito do Flávio, trabalhei muitos anos na prefeitura junto com o Eugênio, trabalhei com a Luiz Veloso e eu fiz algumas críticas, mas, bom, isso aí é outra história que a gente vai contar num outro capítulo. Eu acabei de ver agora a corrida sprint da MotoGP, que é uma competição internacional de moto de 1.000 cilindradas, onde o Marc Marquez, que é um espanhol, que é da minha raça, ganhou a corrida, ultrapassando o francês na terceira, faltando 3 voltas para o final. E amanhã nós temos em Goiânia mais uma etapa da MotoGP. Depois vai para a Argentina, se não me engano, vai para Buenos Aires, mais uma corrida da MotoGP. E essa de Goiânia hoje, a corrida sprint foi sensacional, que faltando 3 voltas para o final, o Marc Marquez, espanhol, né, que da minha origem, né, da minha mãe, Iracema Garzon, e ganhou, assim, esplendorosamente a corrida, e que o francês valorizou demais a vitória do Marc Marquez. Bem, gente, Elton Costa, eu continuo ainda travando uma luta feroz contra a minha fratura na bacia e no pubis.
A minha esposa continua travando uma luta feroz contra o Alzheimer. Um Alzheimer muito difícil. Até estava conversando com o Valtinho hoje. Ele me contou uma história a respeito de uma pessoa também que tem um problema, mas por questões de ética não vou citar um nome, mas que tem uma versão mais moderada do que a minha esposa atravessa. Hoje eu conversei com a minha cunhada Carmen Taliberti, a minha sobrinha Ana Lúcia Consentino, que trabalha na prefeitura, até por uma questão de ética também, não vou falar em que setor, porque nós sabemos que Eduardo Batista hoje é a maior expressão da imprensa formiguense, apesar de alguém não aceitar isso, mas é público e notório, né? A única pessoa hoje que tem coragem de citar os fatos. Tem gente que acha que fala, não, o Eduardo fala mentira, né? O Eduardo é mentiroso, o Eduardo é fake news. Mas por que ele incomoda? Não é verdade? Mas é assim a vida. O Eduardo não toma vinho importado às custas da prefeitura, às custas da Câmara Municipal. O Eduardo não vai para a praia às custas do dinheiro público, de Câmara, de verba publicitária de Câmara, de prefeitura. Não vai. Isso eu não vou. Boa tarde, Vanderlei de Castro. Boa tarde, doutor Altair, digníssimo juiz de direito e presidente do Fórum de Formiga. Helder Marcos, Ed Silva, professor Carlaine Ribeiro, Sheldon Almeida. Para onde você foi, Sheldon, que agora não está mais em país? Grande. Um cara se torna político, mas eu não sei porque que o Sheldon... será que não tem... Eu não sei, o Elton que pode me dizer, depois de ver esse vídeo, se o Sheldon tem volume político para se candidatar a vereador. O Elton que entende pra caramba disso. Eu entendo muito pouco. Mas a entrevista do Eugênio foi extremamente verdadeira. Mas hoje, Eugênio, eu fui surpreendido, doutora Adriana, por uma entrevista do prefeito municipal muito curta, de 4 minutos e 30 segundos, onde ele tenta, de uma certa forma, rebater a entrevista do Eugênio Vilela a respeito de tudo que o Eugênio citou, de ponte, de 8 anos de mandato, de quando o Eugênio assumiu, e muito inteligente que é, assumindo das dificuldades do mandato, não mentindo em nenhum momento para a população de Formiga. Quando Eugênio assumiu a transição que lhe foi permitida pelo doutor Eduardo Braz, que abriu tudo da prefeitura, aliás, isso nós que apoiamos o Eugênio agradecemos muito o doutor Eduardo Braz, diferentemente desse prefeito que está, que não procurou a prefeitura, e o Eugênio, cordial que é, educado que é, professor que é, político que é, abriu as contas da prefeitura e o prefeito não foi lá. Foi lá, acho que uma ou duas vezes, mas pouquíssimas vezes, porque ele achou que ele era capaz de assumir a prefeitura
Não preciso desse cara, não prefiro desse prefeito. E a merda está feita do jeito que está aí hoje. Desculpe até o palavrão. Não é, dona Tamusa? Desculpe, eu estou deitado na minha cama porque eu ainda continuo ainda com problemas seríssimos. Mas vai demorar mais ou menos mais uns 60 dias para que eu fique 90%. 100% a gente não vai conseguir, porque é uma calcificação e qualquer pancadinha ou qualquer atrito que eu tiver, ela pode abrir de novo, segundo o meu médico ortopedista. Falou, Eduardo, ela vai calcificar, mas é um calo ósseo que vai ser formado que qualquer pancada não é a mesma coisa, é como se você tivesse com a bacia perfeita, né? Não é. Parabéns ao Sandro Figueiredo, que deu espaço. E o Eugênio, num bate-papo informal, foi dizendo assim, muito garbosamente, contando exatamente tudo que aconteceu desde o primeiro dia de mandato. Aliás, Eugênio, durante a campanha, ele procurou pessoas, por exemplo, como o Cleuton, que era o secretário de Fazenda e é um especialista no assunto, que deveria ter continuado, e não esse hoje que está à frente, porque ele era um funcionário do Banco do Brasil. Se gerenciar o Banco do Brasil, ser um dos vários gerentes do Banco do Brasil, é uma coisa. E se gerenciar uma cidade, se gerenciar um banco que tem lá 2.000 contas, é uma coisa. Outra coisa é você gerar uma cidade que tem 70 mil habitantes. Ainda mais quando o seu mandatário, quando o seu chefe, que não entende nada de administração pública, comanda você. Aí você vai na Câmara várias vezes, fala um monte de coisas e não convence a população. Tanto é que não convence que a cidade está como está. Se eu estiver mentindo, eu volto a dizer para vocês, podem ir lá, como me chamavam de papagaio de pirata, ir lá e me desmentir. Excelente entrevista também do Thiago Pinheiro agora, falando sobre o que o prefeito pretende fazer, que é repassar a funerária municipal para uma empresa de Belo Horizonte, que eu sei qual é, para que venha aqui para a Formiga, e ao invés de você, cidadão pobre, que precisa de uma população que tem de renda per capita no máximo R$1.800, vai passar a pagar no mínimo R$5.000 por um funeral. No mínimo. Consulta as funerárias particulares de Formiga, quanto custa o funeral. Tem funeral que custa 15 mil. Formiga hoje não tem mais um carro funerário, que é uma vergonha. O que é uma vergonha é esse prefeito municipal também. Agora, ele está doidinho, mas doidinho, para vender ou para ceder, privatizar a funerária municipal. Como ele está doido para vender um terreno de 8.000 metros quadrados, como ele queria fazê-lo também com o terreno do centro, por total incapacidade administrativa. Foi uma eleição que juntou um cidadão e uma cidadã que não deu liga. Não deu liga.
Estou gravando aqui bem, por favor. Por favor. Então, não deu liga. Aí vocês viram a entrevista do Eugênio? Extremamente esclarecedora, do primeiro dia, aliás, minto, prefeito Eugênio, desde a transição do qual eu fiz parte. Eu, junto com o Thiago Pinheiro, eu fiz a transição da ouvidoria da prefeitura. Depois, posteriormente, que não vinha trabalhar, colocaram um outro cidadão que fez o que fez na ouvidoria da prefeitura. Da ouvidoria foi transferido para a comunicação e lá fez várias outras problemas lá. Aconteceram vários problemas. Mas eu continuei fiel ao Eugênio durante 8 anos do emprego que ele me ofereceu. Emprego não, prefeitura, quando você acaba de confiança, não é emprego, né? É um colaborador. E eu fui fiel a ele. E aí eu vi hoje a entrevista do prefeito tentando se justificar. Ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que ele grava um vídeo de 4 minutos e 30 segundos e não explica nada. Ele é tão fraco, para ele ser considerado fraco, ele tem que melhorar muito. Eu já pedi para o Sandro Figueiredo me levar no Pode Ser e convidar o senhor, Laércio, prefeito de Formiga, para ser entrevistado. Porque quando eu fui à prefeitura convidado por vocês, você inventou uma desculpa e não me encarou. Demonstrando uma fraqueza pessoal e profissional. Porque eu atendi um convite seu e você mal educadamente não me recebeu, saiu, inventou uma desculpa porque só não tinha o que falar para mim. Como a sua vice também não teve. Porque todos os questionamentos que eu fiz a ela, ela jogava ou para o secretário de Fazenda, que também não entende bulufas de administração pública municipal, e tampouco o senhor. O senhor hoje governa a prefeitura lá do alto da casa do engenheiro, de medo, de fraqueza, de falta de competência para ser chamado de prefeito. Estão pedindo agora a cassação do senhor, o impeachment do senhor. Eu não quero que o senhor seja impeachmentado. Eu quero que o senhor tenha caráter para chegar à conclusão que o senhor não tem competência para estar no cargo que está. E pedir desculpas à população e dizer, não é para mim. Eu achei que era uma coisa e é outra. Eu não tenho capacidade para governar o município de Formiga. É isso que importa. O senhor está estragando o município de Formiga. O senhor está com a declaração de um período de emergência. O senhor não consegue um deputado. O senhor diz que tem 5 que apoiam o senhor. 5. E agora mais a vice, que assinou lá a filha do Eros Biondini, assinou a filiação ao PL. Para quê? Para fazer nas costas do Bolsonaro palanque? Fazer das costas do Bolsonaro palanque?
Sabedores que são que o Flávio Bolsonaro é o nosso próximo presidente? E o senhor, que de PL nunca foi, por que o senhor não foi lá comemorar? Hein? O senhor é do PL? Por que o senhor não foi lá comemorar a entrada da Chiara Biondini no PL? Porque o senhor é Pimentel, o senhor é PT. E não tem coragem de falar. O senhor não tem coragem para nada. Infelizmente, a população está de pé em mão quebrada. A ponte, esquece. Esse ano, esquece. A passarela, eu até vi um colega meu me lembrando da minha época de infância, chamando de pinguela, mas nem uma pinguela de bambu, que só tem de sobra em Formiga. Vai lá na ponte de Santo Antônio, tem um bambuzal, que você pode cortar bambu até não aguentar mais, e chama e vai na Amazônia e pergunta aos índios como é que se faz uma pinguela de bambu para fazer em Formiga. O senhor manda projeto para a Câmara para desviar o foco para falando que vai fazer melhorias na rodoviária. O senhor está com a ponte quebrada, acabando com o comércio da cidade de Formiga. O senhor vai consertar a rodoviária. Está vendo a incompetência tamanha que o senhor é? E burrice, que para mim o senhor é um burrice da sua parte. E o senhor não reconhece isso. O senhor não tem caráter para vir a público. E eu vi o vídeo de hoje. Inventar mais uma mentira e mais uma desculpa para a sua incompetência. Que é uma vergonha para a cidade de Formiga. Agora, o senhor quer destruir a funerária de Formiga. O senhor quer entregar para uma empresa de Belo Horizonte. Se eu não me engano, é Recanto da Paz. Sei lá, é um negócio assim. Que controla os cemitérios de Belo Horizonte. O Thiago sabe qual é a empresa, ele só não quis falar. E a defesa do Thiago, para mim, é ótima. É ótima. Quando eu faço crítica a vereadores, eu faço crítica às atitudes dele, não faço críticas pessoais. Quando o cara se dói, é porque a crítica doeu lá, ou a crítica é verdadeira. Como a imprensa de Formiga não tem coragem, senhores vereadores, que eu respeito vocês todos, vocês foram eleitos pelo voto popular, bem ou mal, mas foram eleitos, e ficam passando pano para vocês, como passa pano para o prefeito e para sua vice. A cidade está como está. Aí vocês fazem vídeos atrás de vídeos e resolvem o quê? Aí eu vi o Luciano do Gás, que eu tenho um respeito enorme por ele, pelo profissional, pelo pai, pelo tudo. Não, obrigado. Mas ele foi fazer um vídeo na Imarte. Qual que é o maior problema da cidade hoje, Luciano? Não é a ponte dos Três Irmãos? Não é a ponte da Vargem Grande? Não é a passarela lá do centro da cidade? Você vai fazer um vídeo na Imarte. E tá na internet. Depois o Eduardo é o que fala demais, é o perseguidor, é ameaçado na Câmara de ser colocado processo nele. Se eu entrar agora no site Transparência da Câmara, eu sei quanto custa como é que fala, gente? O plano de saúde, o plano odontológico, eu sei quanto custa. Tenho bom respeito por isso. Mas o site é transparência. Tem transparência? Só uma pergunta. Tem transparência?
Quanto é que se gastou com publicidade o ano passado na Câmara? Quanto é que se gastou com publicidade o ano passado na Prefeitura? Quais as empresas que receberam publicidade da Prefeitura e quanto cada uma recebeu? Fala para a população, publica no site de transparência, não está lá. Só publicar. Eu não achei. Talvez eu não esteja sabendo publicar. Se a Luciene, que é a pessoa de comunicação, que trabalhamos juntos na prefeitura, que eu tenho o maior respeito por ela esteve dentro da minha casa, uma vez que ela trabalhava com venda, acho que de colchões, alguma coisa assim, ela e o marido. Gosto dela pra caramba, tanto é que ela não é concursada, está até hoje lá na Câmara por competência. Ponto final. Não é porque eu não sou concursado que eu tenho que sair da prefeitura se eu sou competente. Tanto é quantas pessoas de confiança do prefeito Eugênio ficaram no mandato atual. Cortaram a cabeça de alguns. Por exemplo, a do Anuar Teodoro. Covardemente feito por quem? Por um órgão de imprensa que recebe dinheiro da prefeitura. Que a prefeitura não teve coragem de chegar nele e falar, ó, não preciso mais da sua colaboração. Ponto. O Anuar ia entender, mas sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Como eu entendi quando me foi falado lá, olha, em novembro, Eduardo, acabou, o mandato do Eugênio está terminando, ponto final. Acabou. Eu fiquei 8 anos com ele. Ponto final. Mas a imprensa demitiu um funcionário da prefeitura da maior competência e da maior qualidade, que elevou o patamar das políticas rurais a nível nacional. Você aceitar que um órgão de imprensa na Câmara, durante uma audiência pública, peça a palavra, pega o microfone e dê a sua opinião. E no dia seguinte o prefeito exonera o cara. E é o mesmo cara que hoje continua se beneficiando da verba publicitária da prefeitura e da Câmara Municipal. Se eu estiver mentindo, se for mentira, podem publicar no site ou ir lá no meu YouTube. Outro dia, quando eu disse a respeito da verba de viagem dos vereadores, eu disse que, como não tem que prestar conta, segundo foi aprovado, está gravado isso em vídeo, que os vereadores não haveriam necessidade mais de prestar conta. Ou eu estou mentindo? Até, se não me engano, na época, até a Joyce foi contrária a isso. Então você poderia gastar com o que você quiser, já que você não tem que prestar conta. É isso que eu quis dizer no meu vídeo. Mas o vereador, não, eu vou processá-lo. Eu até liguei para ele, falei, vamos conversar, não é bem assim que eu quis dizer. Ah, mas não é bem assim que eu quis dizer. Não foi nada disso. Porque o que foi aprovado na Câmara foi dizendo que os gastos a partir daquela data não haveria mais a necessidade de comprovação do que foi feito com o dinheiro. Se eu estiver mentindo, isso pode estar gravado lá. Se for mentira minha, não tem problema. Eu retiro o que eu falo. Coisa que a imprensa local não faz. As minhas opiniões são como um cidadão. A cidade está bonita, vereadores? Eu vou lá gravar um vídeo da Emarte e a ponte desabando?
Eu vou gravar um vídeo da Emarte e a passarela não dá condições dos comerciantes lá da Bernardo de Faria e da Barão de Piuí terem contato uns com os outros para que eu possa ir lá fazer compra. Eu tenho que dar volta lá no Engenho de Serra ou então talvez lá na Ponte do Abacaxi para mim chegar no centro da cidade. Isso é legal? Agora se eu não tenho condições de fazer um enterro, um funeral, porque eu não tenho dinheiro, agora a prefeitura vai me entregar para uma empresa particular? Vai vir de fora. E só um vereador, só um, criticou, que entrou com um projeto muitíssimo bem feito pelo Thiago Pinheiro. É isso que a gente faz. É isso que o Eduardo fala. Aí o vereador vai lá e fala, não, esse cara não tem expressão nenhuma, não tem expressão, tanto é que você sentiu. E outros também sentem. Tem outros que até me bloquearam. Outros até me bloquearam. Mas eu não tenho intenção nenhuma de ofender, ofensas pessoais. Quando você se torna homem público, você tem que aceitar crítica. E comprove para mim, comprove para a sociedade. Quanto que teve de gastos no ano passado, no último mandato, na Câmara Municipal? Quanto é que teve? Quanto foi o gasto com publicidade? Quanto foi o gasto com vale alimentação? Quanto foi o gasto com plano odontológico? Quanto foi o gasto com o plano de saúde? Publica isso. A população quer saber. Quanto será o gasto esse ano com publicidade? Quanto será o vale alimentação de vocês esse ano? É só falar. É simples. Simples assim. Beleza, gente? Me desculpem se eu sou verdadeiro. Mentiroso eu não sou, não. Não me chamam de mentiroso, que aí vai ter que provar também que eu sou mentiroso. Não sou mentiroso. Até porque eu falo baseado naquilo que vocês falam na Câmara e na Prefeitura. Simples assim. Um abraço, bom final de sábado para vocês. Elton Costa, beijão, professor, filósofo e grande escritor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E Eugênio Vilela, show de bola a sua entrevista, seu bate-papo. Igualmente, o comando do Sandro Figueiredo e do Maurício na filmagem. Tá bom? Isso é ser profissional. Isso é ser profissional. O resto que tem por aí é ameaço de imprensa. É ameaço de imprensa. Falou? Um abraço, fica com Deus. Bom final de sábado, até segunda, se Deus quiser.